Fala galera, mais um vídeo aqui do Diário de um Leitor de Quadrinhos. Mais aquisições. Superman veio logo depois daquele vídeo de aquisições, 2 dias. Até já li. É escrito pelo Philip Kennedy Johnson, pelo menos essas 3 partes aqui, né? E depois tem Beck Clunan, tem mais alguns que eu não lembro, mas porque são histórias curtas aqui. Esse aqui foi minha introdução na verdade, reintrodução ao Superman do Philip Kennedy Johnson. Eu tinha lido o primeiro volume do Estado Futuro dele. Achei interessante, eu vi que ele não é um autor tão convencional assim. Ele traz até uma pegada um pouco mais argumentativa. Não é tanto um roteiro assim com ações. Essas caixas aqui de pensamento, por exemplo, não é a respeito do que está acontecendo em cena, mas sim do tema da maturidade, de quando uma pessoa, né, passa a ter seu ídolo, no caso, o pai ou mãe, né, ídolos, pais, né, tendo uma mudança da imagem que eles têm, né, desse ente, em questão do que o Superman aqui tá ficando mais suscetível a uma ruptura no espaço, certo? Enquanto o filho dele, Jonathan, não. É uma história bem legal, né? Essa era de ouro aqui. E já dá os primeiros passos para o mundo bélico, né? Que é onde o Superman vai encontrar o Mongul, em que tá tendo lá uma mudança de dinastia, né? Acho que um novo Mongul assume, em questão da escravidão também. E ocorre a invasão. É uma história bem legal. Nada demais. E aqui no final tem do Meia-Noite. Eu não sou muito familiarizado com esses personagens da Image. Então, pra mim, o que eu sabia ali na questão do controle de máquinas e tal foi do Estado Futuro, né? Que tem esse carinha aqui que no futuro já não é mais humano, né? Ele é, digamos assim, uma IA, basicamente. E ele tá na cabeça do Meia-Noite através de um chip. Achei ok. Talvez quem conhece mais esses personagens da Wildcats, Wildstorm, eu sou bem por fora desse universo aí. Enfim, eles tenham gostado mais. E aqui uma historinha do Jimmy Olsen, né? Que ele tá assessorando um cidadão ali de Metrópolis ali, que foi conhecido como Grande Cidadão. Se não me engano é isso. É uma história também curta, sem grandes coisas. Se não me engano ele é o novo repórter do Clarim. Promissor, achei. Vou continuar. Comprei já uns 2 próximos volumes que estavam baratos na Amazon, né? O segundo não tanto. Tava mais abaixo que o preço de capa, que é R$25. Mas o terceiro tava com 50% de desconto. Então, bora continuar. Pelo que o pessoal fala, tá muito bom. Aqui eu ganhei 2 mangás do Junji Ito. Ganhei no aniversário, que foi essa semana. Já comecei a ler esse aqui das Maldições de Sushi. A qualidade gráfica, né, é impressionante. Essa sobrecapa aqui do Pipoca Nanquim. Mas o marcador de página que tá aqui no meio é um cuidado, sabe, muito grande. É um mangá de terror, mas um pouco engraçado, porque esse menininho aqui é muito atrapalhado, certo? Tem uns momentos em que você fica tenso, claro, das coisas que ele tá fazendo, mas depois não dá certo. Ele, ai, droga, maldito não sei quem. Se eu tivesse feito tal coisa diferente, ia dado certo, não sei o que. Bem legalzinho. Li o início só. Vamos ver o que vai dar. Aqui a sala de aula de derreteu. Que derreteu, também ganhei. Achei muito bonita essa capa original dele aqui. É um mangá mais curto. Eu acho que deve ter o que? Deixa eu pegar aqui no índice. Tem menos de 200 páginas, né? Então, uma tacada rápida. Aqui um marca-página que eles sempre estão fazendo as edições do Junji Ito.
bonito. E aqui você já leva o spoiler já no título, né? Já sabe o que vai acontecer. A turminha ali da sala de aula vai derreter. Vamos ver. Não é um dos títulos mais aclamados do Jiu-Jitsu, mas ele é um autor, né? Muito consagrado na indústria de mangás. Principalmente de terror. Então promete. E a última eu peguei em promoção, tava 10, 11 pila. A vida de colecionador pobre é isso. Tem que aproveitar as promoções. Quando surge um negócio praticamente dado, tem que pegar. Eu já tinha curiosidade nesse material. Eu tinha ouvido, nossa, tá rendendo bastante. Eu tinha curiosidade já por causa que o Zago, do PN tinha falado muito bem da série aqui da Alex plus Ada. E a respeito do cara que se apaixona por seu robô doméstico, não sei o que e tal, daí tem que esconder. Se não me engano é esse, o plot básico. É um quadrinho bem bonito, né? Tem bastante texto, tem algumas páginas aí, deu pra ver, né? E eu gosto desse assunto, questão de inteligências artificiais estarem no meio da nossa sociedade. Gosto bastante daquele jogo Detroit Become Human. O Robô também é um filme que eu gosto bastante. E em vez de pegar, digamos assim, a box, que tem a box com os 3 volumes, né? Que é um investimento até considerável. Não sei quanto está atualmente, mas quando eu vi acho que estava R$80. Vamos testar antes se eu gosto, né, do trabalho. Vamos pegar então esse primeiro volume que estava 11 pila. E qualquer coisa se não gostar eu passo para frente ou continuo a coleção, né? Agora aproveitando, já que é o último vídeo desse ano, vou fazer uma seleção aqui das minhas melhores leituras deste ano, né? As que eu mais gostei. Não entro em critérios técnicos de se um é melhor ou não. Em questão de narrativa, conceitos da história, mas só na minha sensação de como foi. Claro que alguns aí vão, mas tal quadrinho tá na frente do outro e tal, não faz sentido, mas como eu disse, é meu gosto e de como foi minha sensação lendo esses quadrinhos. Esse ano eu zerei o Aquaman do Geoff Johns, eu tinha box, tinha lido só um volume no passado, continuei. Esse volume, os outros aqui, se não me engano, é inteiramente desenhado pelo Ivan Reis, Além de ser muito bonito, aqui a gente vê como o Geoff Johns, né, domina a narrativa. A narrativa dele é muito dinâmica e ele sabe construir um thriller, muito bem um thriller, né? Ficou um pouco rolado, mas e ele sabe reintroduzir personagens, né? Questão do professor aqui, esqueci o nome dele, que assessora o Aquaman no início de sua vida e depois acaba traindo ele por reconhecimento. A gente entende mais, né, por que ele fez isso, né? E se ele queria que acabasse do jeito como acabou, né? A relação dele com Arthur. E também toda o background do Arthur com o Arraia Negra é muito interessante, que vai aos poucos, né, jogando pra gente o leitor a história deles, né? Dando também sempre aqueles ganchos de uma edição para outra. A respeito dos acontecimentos que estão acontecendo ali no momento, né? Que o Arraia está caçando os membros da equipe chamada Os Outros, né? Uma antiga equipe do Aquaman, que protegia algumas relíquias ali da Atlântida. Daí, além, né, de mostrar aos poucos esses acontecimentos, dando ganchos de uma edição para outra, né? Deixando a gente bem fisgado. Mostra também um pouco do background de cada um, do background do Aquaman com o professor, com o Arraia. É muito bom. Além de ser, como eu disse, muito bem desenhado. Próximo que eu elenco aqui como uma das minhas melhores leituras, que todo mundo vai chiar. Não é bem que isso na comunidade de leitores. É um quadrinho do Deadpool, você é o Deadpool. Eu sabia que era um quadrinho interativo, isso me atraiu. E é muito divertido. Eu joguei 2, 3 vezes com meu irmão, com minha namorada.
E eu fiz o papel do narrador barra vilão. O que acontece? Inicialmente você vai seguindo a ordem normal dos quadros, né? Até que fale, se você decide se quer fazer alguma coisa, por exemplo aqui, ó, tinha uns 20 páginas de tutorial, tomou. Você quer fazer mesmo? Daí, se não quiser, vai para o 54. Se quiser, continue, né? Daí a gente pode interagir, escolhendo nossas decisões durante a história. Além de ter um inventário, além das coisas que você pega, por exemplo, aqui você pode pegar alguma coisa e colocar no seu inventário, como ele disse ali. Tem várias coisas interessantes e tal, e que a maioria cabe no suporte ali dele. E dependendo do que você for pegar, por exemplo, num momento, isso vai te ajudar futuramente na história. Além de que você tem que jogar um dado, não é só escolher, você tem que jogar um dado e conforme o que se tirar no dado vai decidir se você vai passar ou não de tal desafio. É muito legal. E cada vez que você joga é uma experiência diferente. Tirando o final, que é mais ou menos igual, mas ao longo dele é bem diferente e é bem desenhado. A história é legal também. E para quem acompanha a Loki, né, a série, tem aqui a referência à TV, que é aquela instituição que comanda o tempo, né? Cara, é um quadrinho bem legal. Me diverti bastante. Vou rejogar no futuro. Tem bastante referências às coisas, por exemplo, Juiz Dredd, a coisas, filmes clássicos, Rambo. É um quadrinho bem da hora mesmo. Muito bem desenhado, divertido. Próximo, que é o elenco aqui, é um quadrinho de um cara que a gente acabou de ver aqui, que é o Junji Ito. Aqui é a coleção de histórias pela Darkseid, a primeira que saiu no Brasil, acho. Depois veio coleções do Pipoca Nankin. Eu acho que foi o primeiro, acho que ganhou da Devir, em questão de Uzumaki e os outros. Mas talvez tenha saído depois. Mas assim, foi o primeiro, acho que, reunião de contos dele, né? O Uzumaki é uma história única. Aqui a gente tem diversos contos. Eu gosto bastante, vou pegar aqui o índice. Eu gosto bastante do Monstro de Madeira, que é bem legal. Relação à mulher que é aficionado com casas, relíquias arquitetônicas, monumentos, né? Outro que é legal é o Suave a Deus, eu não lembro qual que é. Deixa eu ver, Monstro de Madeira. Suave a Deus 84. Aqui da dissecação. Dissecação também é legal. Suave a Deus é mais uma história espiritual, né? Não é tanto de terror. O Pássaro Negro achei muito bom. De um viajante que sofre um acidente durante uma escalada. Deixa eu ir para essa parte aqui. E acaba misteriosamente sobrevivendo, né? Depois de dias e dias quebrado no meio da floresta, misteriosamente ele sobrevive. Normalmente uma pessoa morreria de sangramento, né? Ou mesmo por fome, sede, mas ele sobrevive. Essa história tem um plot twist no final muito bom. 180 ali. As últimas também não estou lembrando. Sim, as duas últimas não são tão grande coisa, assim. Uma é sobre uma mulher que sussurra as coisas ali e tem uma galera que segue ela, né? Concordo com tudo que ela fala. Uma grande coisa. E a outra ali, a mulher que sussurra, é de uma madrasta, né? É de uma menina que só faz as coisas que são mandadas, né? E precisa de alguém que dê essas ordens, né? Para ela continue sobrevivendo. Mas o que eu destaco aqui é o Pássaro Negro e o Monstro de Madeira. Muito boas histórias, valem a pena. As outras são boas também, mas não tanto assim quanto as que eu elenquei. Agora, eu diria que é o 7º quadrinho, A Volta do Constantine.
Vamos continuar? Dei um corte aqui, pegar uma água. Hidratem-se. Aqui em, deixa eu ver, sétimo lugar, Hellblazer do Spurrier. A última publicação do Constantine que temos, né? Esse é o volume 1, me falta o volume 2. A gente teve um pouquinho do gosto aqui de como que era o Constantine na boa época da Vertigo, escrita pelo Garfênix e outros caras. Aqui basicamente a gente vê no início, deixa eu pegar aqui o início, tá acontecendo o fim do mundo, né? Fim do mundo, tá todo mundo fodido por causa do Timothy Hunter, carinha dos livros da magia. E, né, o Constantine teve uma última visão ali da versão dele velho, né? E acaba acontecendo que eu não lembro muito bem, né? É muitas leituras, né? Ao longo do ano. Algumas coisas eu lembro vagamente. Mas que ele faz um acordo com a versão velho dele para que tudo aquilo ali, né, seja sanado. E acontece que ele acaba acordando no futuro, né? No manicômio e tal. E o que eu acho legal desse volume aqui é algumas soluções narrativas. Por exemplo, em vez de a gente ficar lendo ali o Constantino passando o papo, né, como ele passaria nesse psicólogo aqui, para ele ser atestado são, né, para sair do manicômio. A gente vê essa solução aqui de basicamente resumir o que eles falariam, né? Ó, questão relativa ao histórico dos delírios paciente. Daí o John responde: resposta arrastada lírica que reconhece a falsidade dos ditos delírios, né? E basicamente a gente daí vê o John nos tempos modernos aqui, indo atrás do Chess, né? Acaba não encontrando. E se vê no meio de problemas atuais. Aqui a gente vê também uma história que é um crossover, né, com a revista dos livros da magia, que ele vai encontrar o Timothy Hunter, ele fica indeciso se mata ele ou não. Faz ele passar por um monte de provas para ver a moralidade dele, enquanto quem seria o juiz seria esse demônio aqui, que depois acaba no celular do Constantine, muito bom. E depois a gente tem a parte do Constantine investigando uma série de assassinatos próximo de um parque, em que tem influência de uma gangue ali da região, né? O legal também é os maneirismos da fala. Ele coloca uma maneira diferente, né, desse pessoal da gangue se comunicar, ou Spurrier. Como se fosse uma maneira, né, de marginalidade, de expressar a marginalidade, né, desse pessoal, né, que está um pouco afastado da sociedade e tal. E a gente sabe que essa população próxima dessas gangues, né, para se ver livre é difícil. E a gente vê isso pelo drama desse menininho aí, que é surdo-mudo, né? O legal é que daí a maneira que ele se comunica sempre por sinais, né? E é comunicado a nós, os leitores, por essas caixas de diálogo, digamos. É uma história muito boa, retrata o preconceito também, né? Pelo menos esse primeiro volume aqui, até dessa parte, começa a arte do Aaron Campbell até o final, retrata o preconceito que tem na nossa sociedade, né? Constantino lidando com essas questões. Aqui a gente vê de um morador de rua, ex-veterano de guerra, né? E depois a gente vê de uma senhorinha. Essa parte aqui pelo Matias Vergara é interessante. A gente vê um pouco mais de um cara que é ficcionado pelo Constantine. Ele é perseguido. A gente vê essa personagem aqui que quem leu pelo menos o run do Carrie lembra dela. E daí a gente vê aqui no final, olha a arte desse maluco, muito boa. A gente vê mais uma vez que é a senhora que tem um preconceito muito grande contra imigrantes, né? Tá despertando por forma de um espírito, né? Da sua energia, que a perseguição a eles mesmo em um estado vegetativo. Bem, é um run que dá um gostinho também do Constantine sarcástico, né? Que a gente tem no Garfênix, malandro, além de ter todo um fundamento nos dias atuais que é interessante, e fazia muito tempo que o Constantine tinha que ter isso, né? Enfim, fica na 7ª posição.
Na sexta, né, ano passado eu coloquei como minha melhor leitura o Arqueiro Verde do Mike Grell, Os Caçadores. E esse ano eu comecei justamente lendo esse volume aqui, que eu peguei pela Eagle Moss, Ludo Caçador, e não tinha como não estar nesse top. Basicamente, é o Arqueiro Verde lidando com questões urbanas, né? Além de mexer com crime organizado, marginalidade e até misticismo no volume anterior. Aqui a gente vê a questão dele lidando com um psicopata que está matando, né, em série várias mulheres, aparentemente. Se não me engano, se não me falha a memória, é isso. E a arte que é do Ed Hennigan é muito boa. Lembra bastante do próprio Grell, certo? E além de mostrar toda uma investigação bem fundamentada, continua, né, a trabalhar os personagens em relação aos acontecimentos da série anterior, Os Caçadores. Aqui a gente vê, por exemplo, a Canário sendo torturada. É um thriller também muito bom nessas histórias aqui. Então vale muito a pena. Não sei como a Panini não publicou isso aqui novamente. Publica cada coisa que eu vou te dizer. Por exemplo, dando um exemplo agora, né, que eles anunciaram, Jonah Rex, né? Qual que é a quantidade de pessoas que pediram Jonah Rex do Lansdale? Já pediram Jonah Rex de outras pessoas. Eu lembro do Palmiotti, né, que é um recente e até bem consagrado, mas do Lansdale pode ser um material de qualidade, mas eu não ouvi tanto falar. Enquanto esse arqueiro do McGraw já está há anos pedindo, e é um material excepcional. Muito bem ilustrado, muito bem escrito. Isso aqui tá devendo uma publicação para ontem, Panini. Agora em quinto lugar, não tá mais acima no meu top porque eu achei que iria me afetar mais, assim, me impactar mais. Mas assim é um gibi muito bom. Maus mostra que a vivência do pai do Art Spiegelman durante a guerra, né? O que eu adorei foi esses momentos de contraposição com os dias atuais, né? Que dá uma casualidade ao quadrinho, né? Deixa um pouco mais leve. E é interessante, sim, né? Aprofunda a personalidade do pai dele aqui. E não tem mais o que falar, né? Um quadrinho, bem dizer, essencial. Voltando, tive que tossir. Falo demais. Mas enfim, além dessa questão de casualidade, né? Trata até a relação pais e filhos do Art com o pai dele, que sempre fica um pouco à sombra do irmão que faleceu na Alemanha durante a guerra. E a gente vê cada barbaridade também que aconteceu no Holocausto, que apesar de tanto tempo que passou, né, e baixou poeira, a gente vê como preconceito, o antissemitismo, né, a discriminação de uma pessoa por ter alguma característica diferente da sua é uma bobagem, né? Não tem explicação para discriminar, né? Por um motivo que não vai explicar porque a pessoa é pior, né? É um negócio tão incabível, né? Discriminar alguém seja por motivo religioso, étnico, sexual, né? De opção sexual. Então, isso aqui é essencial, né? Para os dias atuais. Leitura obrigatória de qualquer fã, né? De quadrinhos. Continuando agora, quarto lugar. As Noturnas do Tom Taylor. É um gibi muito leve, muito gostoso de ler. Aqui mostra o Dick Grayson de volta com a memória após os eventos lá do Rick Grayson. Agora com a fortuna que o Alfred deixou. E ele tentando ser mais benevolente, né? Em Blood Heaven,
mais atuante em causas sociais, questão de doação de dinheiro, instituições beneficentes. E o que me pegou nesse gibi mais foi a relação do Dick com a Bárbara, a leveza nos eventos, né? E como é tudo muito orgânico, sabe? Muito gostoso. No pano de fundo disso aqui a gente tem um vilão que basicamente tá roubando o coração das pessoas, a gente não sabe muito bem porquê e o que ele faz com isso, né? Mas é uma metáfora propriamente sim ao espírito que o Dick tem, né? Ele é um cara muito otimista, né? Muito gentil em suas ações. Então, de certa forma, ele é o coração, né? Da Bat-Família. Faz uma analogia a isso, né? Um contraponto. Um gibi muito legal. Espero o terceiro volume pela Panini, li o segundo. Mas como tem tains ali no segundo, né? Não deu uma continuidade apropriada para esse primeiro. Mas muito bom. Tive que dar mais uma pausa. Nunca fui acostumado a falar tanto assim. Mas vamos agora às menções honrosas, então. Uma coisa que eu acabei lembrando por acidente que tinha lido esse ano, não tinha certeza se era esse ano ou foi no outro, mas conferindo uma mensagem ali que eu mandei para um amigo meu, sabia que tinha mandado para ele desse quadrinho, e fui ver, foi esse ano que li. Foi Lendas, Marshall Rogers, volume 1, muito bom. Batman Xamã, li um pouco antes de sair o filme do Matt Reeves. Adoro o Dennis O'Neil escrevendo Batman. Adoro a arte do Ed Hennigan, como eu falei ali na edição do Arqueiro Verde. Mais um quadrinho seria A Família da Casa de Bonecas, do selo Hill House. Um bom terror, não clichê, né? Com algumas soluções ali um tanto imprevisíveis. Um bom quadrinho, apesar da arte não me agradar tanto. A Queda de Murdoch, li esse ano. Não me fisgou tanto, porque eu não sou tão fã do Demolidor. Achei os primeiros capítulos, assim, números da saga não tão bons. A partir da metade pra frente fica bem legal, assim, bem envolvente. A Floresta seria a última menção minha, que é escrito pelo James Tynion, 4. É uma boa revista, sim, porque cada personagem é bem trabalhado, assim, em suas personalidades. Não são supérfluos e lembra bastante a vibe de filmes em que as crianças são protagonistas, né? Filmes, séries, tipo Stranger Things. Então, é um bom quadrinho, peguei em promoção também, pagando 10 pila. Tem que aproveitar, né, quando a vida dá essas oportunidades. A Amazon. E a gente se surpreende às vezes. Enfim, agora vamos pro top 3. Meu terceiro quadrinho aqui, o terceiro melhor leitura desse ano, foi Batman Terra 1, volume 2. Esse ano eu terminei essa série, e até o terceiro volume. O terceiro volume também é muito bom. Mas esse segundo aqui, ele continua, ele traz as consequências do volume anterior, com a morte do Coringa. Personagens da infância do Bruce voltam à tona. O Harvey Dent, né? E a irmã dele, no caso aqui, que ela vai assumir como prefeita. Eu não lembro se ela já assumiu nesse início do quadrinho ou vai assumir. Mas ela quer também limpar a corrupção que tem em Gotham, né? De muito tempo. O que eu gosto desse quadrinho aqui é um thriller, né? Cada vez está mais agarrado a ele. Ele reinventa coisas do universo tradicional do morcego, com o Bat-Sinal, que é uma nova maneira uma nova concepção do Bat-Sinal aqui, feito pelo Jones, em que o Gordon pode sinalizar com o Batman. O Harvey também tem uma nova conceituação aqui, legal. A gente já vê traços dele, mas traços da tradicional cronologia, mas a questão dele ser jovem, de ser um policial no fundo que quer ser honesto, né? É bem legal. E aqui a gente tem como vilão principal o Charada, né? Que
ele no momento que tá cometendo o crime ali, ele solta a pergunta, mas você nunca sabe se ele realmente tá querendo que você responda para te safar ou se ele faz aquilo só para torturar mais ainda as pessoas. E a gente também tem o crocodilo. No início ali você acha que ele talvez esteja por trás, né, de alguns assassinatos, né, a mídia passa isso, mas logo em seguida se percebe que na verdade alguém só apenas que foi marginalizado na sociedade por causa do problema de pele. Muito bom mesmo, melhor do série Terra 1 do Batman, né, entre todos acredito, né, mas espero que o próximo volume que for sair, não sei quando, porque demora muito para sair essa série Terra 1 pelo Jones e pelo Gary Frank, seja tão bom quanto esse. O terceiro é bom, não é tanto quanto esse, tem uma outra falha também, mas ainda é uma leitura de qualidade. Em segundo lugar, e eu na verdade não tô com o quadrinho aqui, prestei pra minha namorada ler. Ela já acabou de ler, né? Ela falou que gostou. Isso não é o tipo de história que ela adora. É uma história. Ela viu que é boa, mas não é uma história que ela prefere. É, na verdade, o volume 5 de Sandman, que é o arco Um Jogo de Você. É muito bom, porque além de ter elementos de terror, né, de mistério, no início ali daquele núcleo de personagens femininos, só vou passar aqui para ter, né, uma imagem, um quadrinho passando no fundo. Ainda discute bastante sobre amadurecimento, né, das nossas aspirações quando crianças e adolescentes, como elas se desfazem quando se entra na vida adulta. E também sobre aceitação na sociedade de pessoas que têm uma orientação diferente, sexual. Por exemplo, tem a personagem Wanda, né? Como a gente percebe que ela tem uma orientação e mesmo, né, acontece um negócio com ela, a família não aceita, né? Mesmo após acontecer algo com ela, a família ainda quer criar aquela imagem falsa, né, da personagem, que na verdade o nome é, não lembro se era Tyler. Mas enfim, é um quadrinho muito bom, né? Abala nossas estruturas assim, em questão de pensamento, né? E pensar que saiu lá em 1990, acho, 90, 91, né? É um quadrinho, né, crucial, assim, para nossos tempos, né? E dentro da série de Sandman, acredito que seja um dos mais importantes. E passando agora para a leitura a melhor leitura minha desse ano, eu coloco o Espetacular Meneghetti, feito pelo Cashfire e publicado pela Guará. O cuidado editorial é muito impressionante. Aqui tem um marca-página muito bonito. A retratação da São Paulo do início do século XX é demais. A diagramação feita pelo Cash aqui nas soluções dos quadros é muito legal. Os italianismos também que ele coloca cria toda uma atmosfera única, né? Dentre todos os quadrinhos aqui que eu li, né, desse ano, que eu elenquei como os melhores, esse aqui não tem nenhum quadrinho igual ele, né? Além de toda a história do Meneghetti ali de certa forma ser o Robin Hood paulistano, mas mostrando que não era só isso, ele também tinha uma história pessoal, digamos assim, né, um lado pessoal dele, e também ele, assim como nós que trabalhamos, ele também queria garantir o pão de cada dia, né? É uma história muito boa, tem suas surpresas também, contrapõe com os dias atuais, e além do desenho, né? Eu já falei da diagramação, né? Dos quadros do Cash, mas o desenho também é muito bonito, muito demais. É um trabalho único que vai ser relido várias vezes por mim. A pesquisa dele também, como eu disse, ele recriou São Paulo do início do século XX. Ele teve o cuidado também de trazer
alguns locais bem caricatos, não é bem caricatos a palavra certa, mas icônicos de São Paulo para essa obra. Eu não li tantos quadrinhos nacionais, né? Li alguns, mas sem dúvidas esse é o melhor que eu já li. É muito bom e eu fico no aguardo de outras obras do Cash. Então seria isso, pessoal. Segundo vídeo do canal. Já desejo um feliz ano novo para vocês e que possa ter muitos quadrinhos, muitas leituras, muita paz, sucesso e felicidade, e que tenhamos vários vídeos nesse canal que acabou de começar com mais aquisições, relatos de leitura, certo? Então é isso aí. Valeu, galera. Abraço.